com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e as bênçãos do Menino Deus e a proteção igualmente do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos os telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José, diretamente do estúdio da TV. Estamos levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller para todos aqueles que neste momento estão em sintonia conosco pela TV Primer. No dia 19 de outubro, a Igreja Católica celebrou a festividade de São Pedro de Alcântara, que nasceu na Espanha em 1499. E, após a ordenação sacerdotal, ele iniciou com mais alguns sacerdotes uma vida de uma profunda espiritualidade, com oração e reflexão e meditação mais prolongados, com uma penitência maior, jejum, enfim, procurando unir o seu espírito cada vez mais àquele que nos criou, e ele, então, achou por bem tornar-se cada vez mais feliz com a aproximação maior com Deus, nosso Pai e Criador. E ele, tendo o dom da oratória, ele procurou dedicar-se ao anúncio da palavra de Deus, ou seja, à pregação. E colaborou também muito com Santa Teresa d'Ávila na renovação da espiritualidade dos Carmelos, ou seja, nas casas de formação das religiosas carmelitas. São Pedro de Alcântara foi confirmado padroeiro do Império do Brasil por solicitação, por pedido de Dom Pedro I e apoiado pelo Papa Leão XII. E Dom Pedro II escolheu também São Pedro de Alcântara como o padroeiro da cidade de Petrópolis, cidade lá do Rio de Janeiro. Que São Pedro de Alcântara interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, em favor de nossas famílias. E nesse último domingo celebramos a festividade de São Pedro de Alcântara, que é o padroeiro da paróquia aqui, da fundação dessa colônia alemã, que veio de Luxemburgo, lá, que hoje é um país, Luxemburgo, com 1.100.000 e poucos habitantes, mas é um pequeno país, sim, mas com uma população, grande parte intelectual, pessoas responsáveis, pessoas que trabalham sempre, lutam para o bem de sua pátria. E a metade, mais ou menos, da população de Luxemburgo é pessoas de muitos países.
São pessoas de 70 e tantos países que realmente formadas, que lá vão para trabalhar e assumir Luxemburgo como a sua própria pátria. Eu tive ocasião de visitar Luxemburgo 2 vezes, e quantas são as pessoas, eu tenho muitos sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, que já fizeram a sua cidadania dupla. Então, eles são, por assim dizer, também descendentes lá de Luxemburgo. É uma grande vantagem para quem quer viajar e trabalhar e estudar na Europa. E sabemos que as famílias, por exemplo, os meus antepassados, família Weber, Queires, Brandt, provieram de Luxemburgo para o Brasil. E assim como 1829, então nós temos aqui São Pedro, a primeira colonização alemã. E daqui, quantos que vieram para cá, já naquela época, os descendentes foram para outros municípios, mesmo para outros estados, não se ambientaram muito bem aqui na região de São Pedro de Alcântara. Ainda hoje, São Pedro de Alcântara é um município com muitos e maravilhosos estudantes, mas falta muitas vezes o ambiente de trabalho para as pessoas. Então as pessoas saem para outros municípios para se colocarem bem na vida. Eu, por exemplo, ex-alunos meus que foram prefeitos em São Pedro de Alcântara, ou vereadores, enfim, que colaboraram pelos seus conhecimentos intelectuais, colaboraram muito para o desenvolvimento da cidade de São Pedro de Alcântara. Continua um povo religioso, um povo que vive a fé, um povo que procura viver a fraternidade, a caridade. E a festividade do padroeiro São Pedro de Alcântara, sempre os que nasceram em São Pedro de Alcântara, mesmo de outros municípios, às vezes distantes, retornam nesse dia de festividade para se encontrarem com seus parentes, com seus amigos. Que São Pedro de Alcântara alcance da Trindade Santa, de Cristo Jesus, de Nossa Senhora, as graças necessárias para todos e cada um de nós. Nós sabemos que sempre precisamos da proteção dos santos também, que são nossos intercessores, e é aqueles que nós podemos imitar em nossa vida. Também, nesse domingo que passou, a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos o Dia das Santas Missões. O que quer dizer missão? Missão é cada um de nós, porque fomos batizados, temos uma missão. Qual é essa missão? É a nossa vocação principal, a vocação para a santidade. E temos, então, o próprio Cristo, próprio Deus, quem nos afirma.
sede santos, como eu, vosso Pai, sou santo. E com isso Deus está nos convidando para vivermos sempre do melhor modo possível, como cidadãos que estamos fazendo a nossa peregrinação por essa vida. Mas todos nós sabemos que partimos desta vida para a eternidade. Ainda antes de vir para cá, tomei o jornal ND, Notícias Diárias, e então a gente vê algumas pessoas que partiram desta vida para outra. Algumas pessoas com idade avançada, mas há tantos outros que partem, às vezes repentinamente. Já rezei e vou continuar rezando para esses adolescentes e jovens que no domingo à noite, todos eles fazendo parte de campeonato e seguindo como atletas e recebendo já muitas palmas, muitas ovações, muitos parabéns. Atletas, especialmente essa turma do remo, lá de Pelotas, e vinham para retornar à sua cidade, depois de receber muitas condecorações, muitos aplausos, e na van que vinham, um desastre que levou 9 pessoas, infelizmente, na divisa Paraná e Santa Catarina, num desastre onde 9 pessoas perderam a vida por causa de um caminhão descendo ali a serra, perdeu o freio e precipitou-se contra esta van destes atletas, matando 9, quanto me consta, 9 pessoas. E trouxe uma consternação, uma tristeza, não somente para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas para todos nós, porque eram jovens que estudavam e enfrentavam também o esporte, o atletismo, quando vemos quantos que assim procedem hoje em dia e quantos que com a colaboração dos prefeitos ou dos governadores nos seus estados, auxiliando esses atletas e que precisam de uma ajuda econômica para enfrentar os seus estudos e também sendo atletas. E aqui nós vemos como a gente deve estar sempre preparado naquela frase que nós lemos. Todos nós lemos um dia onde Cristo Jesus diz: estai preparados, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não podiam esses estudantes e atletas imaginar, quando por certo sonhavam com uma recepção maravilhosa na sua cidade, junto aos seus familiares, pelas colocações maravilhosas, medalhas de ouro, de prata e de bronze, que foram condecorados. Assim, partiram desta vida e, sem dúvida nenhuma, foram aplaudidos no céu, porque, pelo que se consta, eram pessoas realmente responsáveis
nos seus estudos e que assumiam também o atletismo, fazendo como que algo maravilhoso na sua vida. E por isso, sem dúvida nenhuma, já estão felizes na eternidade. Claro que aqui, no esporte, ou na sua cidade, nas suas salas de aula, deixaram um vácuo, deixaram um vazio, e junto à família, junto aos parentes, junto aos amigos igualmente. Mas o mais importante que procuraram a santificação, aquilo que Cristo Jesus, aquele que passou por esta vida, trabalhando e dando a sua própria vida para a nossa santificação e especialmente para a nossa redenção, para a nossa salvação. E agora, então, Ele mesmo, Cristo Jesus, após a sua morte, após a sua sepultura, após, ao terceiro dia, a sua ressurreição, já falei mais de uma vez, o único ser humano que ressuscitou com seu próprio poder, Cristo Jesus, que ao terceiro dia, conforme ele dizia, enquanto que estava no meio dos apóstolos, serei morto, passarei por todo esse sofrimento, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E após a ressurreição de Cristo, ele passou ainda 40 dias aparecendo para os apóstolos, para sua mãe, para diversas pessoas, numa vez para mais de 500 pessoas, 10 ou 12 vezes que a Bíblia Sagrada fala da apresentação de Jesus, da aparição de Jesus para as diversas pessoas. No próprio dia da ressurreição, quando os apóstolos e Nossa Senhora e mais pessoas estavam lá no templo, estavam no cenáculo em Jerusalém, quem é que aparece repentinamente? E o que é que ele diz? Aquilo que todos nós gostamos de ter e somos felizes. Cristo Jesus por 2 vezes diz: a paz esteja com vocês. E logo em seguida repetiu novamente: a paz esteja com vocês. E agora Cristo Jesus, então, depois de aparecer para os apóstolos umas 40 vezes e para as pessoas, então ele agora diz: eu cumpri a minha missão, a minha função. Agora eu vou retornar novamente para Deus Pai, de onde eu provim, de onde eu vim. Mas antes de partir, pode você abrir a sua Bíblia Sagrada em São Marcos, Evangelista, capítulo 16, versículo 15. Veja o que é que Cristo Jesus diz para todos e cada um de nós. Repetindo, Marcos, capítulo 16, versículo 15. E vamos então ver o que diz aqui a palavra de Cristo Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde a palavra de Cristo Jesus vem ao nosso encontro e nos diz:
ide por todo o mundo e pregai e anunciai a boa nova, o Evangelho, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ainda pode abrir São Mateus, capítulo 28, versículo 19, veja bem, repetindo, São Mateus, capítulo 28, versículo 19, vamos ver o que é que Cristo Jesus também fala para todos nós. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O governador, por exemplo, de Santa Catarina, tem poder? Tem, em Santa Catarina. O prefeito de São José, de Santo Amaro, a prefeita de Laje, o prefeito de Laje, seja o presidente da República, eles têm o direito de coordenar a sua pátria, o seu estado, os prefeitos, as prefeitas, os seus municípios, mas, aqui no caso, o que é que Cristo diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora, o que é que Jesus diz? Ide. Ide. Vamos ler aqui, então, claramente. Ide, pois, ensinai a todas as nações, a todas as pessoas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Versículo 20 diz, ensinai a essas pessoas a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nossos avós, bisavós, grande parte já partiu desta vida para a eternidade. Mas Cristo continua. Nós hoje estamos alegres, dispostos, otimistas, em união com Cristo, em união com os nossos semelhantes, mas dia virá em que todos nós partiremos desta vida para a eternidade. Mas quem continua até o fim do mundo. Quando será? Ninguém de nós sabe. Há muitos pastores, ou até pode ser um outro católico, que acredita ao fim do mundo, o fim do mundo. Quantas religiões já profetizaram, já anunciaram, olha, o fim do mundo está aí, o fim do mundo. Quantas pessoas que eu, Padre Pedro, atendi na passagem do ano 1999 para o ano 2000. Quantas pessoas até chorando, Padre Pedro, eu gostaria de morrer, eu gostaria de partir desta vida para outra, antes de ver o fim do mundo, essa tristeza toda. Mas eu dizia, que bobagem, não acredite nisso. E o que é que aconteceu? Nós estamos, conforme dizia a Elisângela, ainda há pouco, o Padre Pedro, nós estamos, Elisângela é a nossa maravilhosa funcionária aqui, mas, Padre Pedro, o senhor já percebeu que nós estamos nos encaminhando para o final do ano? Então, o ano vai passando e nós, igualmente, passando com um ano. E aqui está bem claro, onde Cristo Jesus, então, nos previne a todos e a cada um de nós, no final dos tempos.
Então é necessário que nós sigamos o que Cristo Jesus pede de todos e cada um de nós. E olha, hoje a Igreja Católica nos convida para celebrar o dia de São João Paulo II, que nos dias 17 e 18 do ano 1991 esteve aqui em Florianópolis para a missa de beatificação da Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Que Santa Paulina continue a olhar para nós. Não sei se você sabe, mas o Papa São João Paulo II, que ele do céu olhe para todos nós, ele beatificou 1.338 pessoas que elevou para as honras da beatificação e canonizou, ou seja, colocou no catálogo dos santos 482, duas pessoas santas. E maravilha que temos então a presença de São João Paulo II em nossa vida e que os santos que celebramos hoje continue presente na vida de todos e cada um de nós. Os santos que celebramos hoje, São João Paulo II, Santa Josefina de Leroux, Maria Salomé, Melânio, Abércio, Alexandre, Heráclito e companheiros, mártires, Donato e Filipe. Hoje também é o Dia Internacional dos Radioamadores. Meus cumprimentos a todas e todos. Também Dia do Enólogo, Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Nós devemos sempre respeitar a pessoa que tem esse problema de traz consigo. Devemos colaborar juntamente com ele. A todas e todos, as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Paz. Nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus, de Nossa Senhora, e especialmente a bênção para todos e cada um de nós. A bênção em favor das pessoas enfermas e, neste momento, a bênção da água que em seguida iremos tomar. A proteção e a bênção da água em favor de todos e cada um de nós, em favor das pessoas enfermas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser.